Boa tarde, nação. Vamos para informações do Flamengo sobre o mercado da bola e o protesto no Ninho. Se gostar do vídeo, se inscreva-se no canal. Se você gosta de apostas, tem um link nos comentários. Se cadastrando por ele você ganha R$30 na Betano. Vamos para o vídeo. Estar contra os jogadores. Nós temos aqui as imagens nesse bate-pronto da Jovem Pan para você conferir esse protesto dos torcedores do Flamengo. A gente tem até o áudio, tá? Nessas gravações. É o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, que aparece nas imagens. Ele parou para conversar com esse grupo de torcedores. Vai ser todo ano essa p***. A gente 6 horas da manhã na rua pra apoiar vocês. Tá minutos, vamos jogar bola. Ao mesmo, ó. Vamos pra cima. Tem que separar, mas tem que separar. Caralho, é um dia. Caralho, tá dando de carro. Léo, bora falar com a gente. Não tá nem jogando. É, irmão. Não faz legal, não. Puxa aí. Bora aí. Eu e o Gabi, o Vasco ainda é o time 5. Perdeu pra time da Série B, irmão. Tá aí a cobrança desse grupo de torcedores para cima do Léo Pereira. Ele ainda parou para atender esse grupo de torcedores do Mengão. Perder para o Vasco é inadmissível. Perder para time de Série B é inadmissível, disse um torcedor aí nesse meio. A gente também tem imagens do Gabigol chegando, imagens aqui de uma faixa, tá? Não somos fãs de jogadores canalhas, né? Enfim, é o conteúdo aí da mensagem da faixa dos torcedores do Flamengo. Não somos fãs de canalhas. E tem também a chegada do Gabigol. O Gabigol também chegou sendo xingado pelos torcedores que hoje compareceram na porta lá do CT Ninho do Urubu. Tá aí o Gabigol chegando, a gente não tem o áudio, tá? Mas alguns xingamentos foram direcionados ao atacante rubro-negro, tá? As imagens são do Ramon Wesley, jornalista Ramon Wesley, que fez todos esses registros que a gente está passando agora aqui no bate-pronto da Jovem Pan. Tá aí Mauro César, depois da derrota para o Vasco, depois do fracasso também na Recopa Sul-Americana, um grupo de torcedores do Flamengo protestando. Mauro. Eu acho que numa sociedade democrática todo mundo tem direito de protestar contra o que quiser, né? Desde que você considere que aquilo é importante para você. Os outros podem até achar que é bobagem ou não, mas cada um protesta o que quiser. Só não acho correto você interpelar as pessoas dessa maneira, né? Parar o carro. O Léo Pereira nem jogou, coitado, no domingo. Está fora do time já há algumas partidas por conta de uma lesão. E até fez uma boa temporada passada, um jogador que vinha muito mal. Eu até sempre dizia, pintou uma proposta, vende. Vende rápido que é a chance. Não venderam, de fato ele foi até bem, formando dupla com o Davi Luiz no ano passado, agora está machucado, quer dizer, parou ali porque o cara pode se sentir até meio intimidado, vê um grupo ali se aproximar do teu carro, faz o quê? Né? Você não para, parou ali, ouviu ali algumas declarações, de bobagens, né? Coisa de torcedor, perder para o Vasco, né? Por que é inadmissível perder para o Vasco? O Vasco é de Série B, esse Vasco não é mais o Vasco Série B, o Vasco da SAF é um time completamente diferente do time da Série B. E, aliás, o Vasco começou a treinar no dia 12 de dezembro, quando foi apresentado o Maurício Barbieri, o técnico. O Flamengo só voltou no dia 26 e só começou a trabalhar com o seu novo técnico no dia 2. Poderia ter feito em dezembro uma preparação física mais adequada e tudo, com uma equipe específica, até a chegada do treinador, que só poderia assumir em janeiro. Então tem isso também, né? Além do Vasco, não está envolvido em outras competições, está só voltado para aquilo. O grande jogo do Vasco foi o jogo do domingo. O Flamengo está dividindo atenções com várias outras competições. Isso tudo iguala mais o duelo, tem a rivalidade, o Vasco venceu. Vergonha perder para o Vasco, acho que é uma bobagem falar isso. E perdeu no ano retrasado e era o time de Série B, de fato. Agora não é mais o time de Série B. Então, é aquela manifestação, né? Contra os torcedores, poderiam protestar também contra os dirigentes, mas pelo jeito só contra os jogadores. Não sou contra que proteste contra os jogadores, desde que seja uma coisa civilizada, mas deveriam colocar também os dirigentes nesse pacote aí. Aliás, essas férias de 42 dias, né, feita até pelo Vanderlei, lá atrás, elas não são responsabilidade só dos jogadores, nem só dos dirigentes, de todos, né? Porque assim, alguém pede, eu quero mais férias, dá uns 40 dias aí, 50 dias aí, e alguém aprova, não, beleza, vai lá e faz. Tudo bem, isso passa pelo fisiologista, pelo preparador físico, pelo médico e tal. Digamos que esses departamentos tenham aprovado, mas quem dá a palavra final é o dirigente.
O dirigente concorda com isso. Então, todos são sócios no crime. Se isso prejudicou a preparação da equipe, todos são responsáveis. Então, não acho também correto e acho estranho até que eles só questionem os jogadores. Poderiam questionar também os demais personagens envolvidos nessa preparação inadequada do elenco, né, para os desafios que eles teriam no começo de 2023. Mas eu acho totalmente contra você permitir que o jogador fique exposto a isso. Ninguém tem que ficar exposto a isso. Não concorda, vai lá, você pode levar uma faixa, pode gritar, fora fulano, aí tudo bem, você pode fazer isso na porta. Se as pessoas não gostaram da prefeito de uma cidade, pode ir na porta da prefeitura gritar fora prefeito. Se as pessoas forem contra o preço da passagem de ônibus, podem ir para a rua e falar, a passagem está cara. Estudantes podem protestar contra a mensalidade que está cara. Tudo pode ser protestado desde que de forma civilizada. No mundo inteiro é assim, né? Não é só em filme americano que a gente vê o pessoal com a plaquinha ali, não, criticando, tudo. Mas tem um limite. Eu acho que isso é extrapolar o limite. O cara tem que parar o carro dele, abrir a janela para ouvir ali esse tipo de coisa. Perder para o Vasco é inadmissível. Por que é inadmissível? Quem falou isso? Que o campeoníssimo é o dono da razão? A opinião dele, só a opinião dele. A opinião dele. Aliás, esse é um grande problema de parte da torcida do Flamengo, que precisa ser dito. Existe uma parte da torcida do Flamengo que, por conta do sucesso obtido em anos recentes agora, até no ano passado, eles acham que não vão sofrer mais. Que o time só vai ganhar. Amigo, esquece. No futebol, o Real Madrid, falei agora há pouco, está arriscado o Real Madrid não ser campeão de nada esse ano. Pô, mas o Real Madrid, como assim o Real Madrid? Que existe toda uma mística, né? O Real Madrid parece uma espécie de super-herói, né? Imbatível, como fosse o super-homem dos times de futebol. Ninguém vai... Não, perde sim. O Real Madrid perde também. Manchester City, o Manchester City inglês. Perde também, está atrás, não está em primeiro, está o Arsenal em primeiro. E não consegue ganhar a Liga dos Campeões, bate na trave ali, não consegue. É assim que funciona, com todo o investimento, com toda a preparação, com toda a competência, com o técnico longevo. Nem assim você tem garantia. Então, vai ganhar muita coisa? Provavelmente sim, porque tem condições financeiras, o time é bom, isso aí você depois acaba arrumando de um jeito ou de outro. Mas vai perder aqui e ali. E tem que saber conviver com isso. Essa é uma postura também muito, muito curiosa. E não é só o rubro-negro, não. Acho que todo torcedor, quando o time está em uma fase boa, ele acha que não perde mais. O São Paulo viveu isso depois daquele período de hegemonia. O torcedor de São Paulo, em grande parte, achava que o São Paulo nunca mais ia perder, só ia ganhar, de repente parou de ganhar. Em parte por conta disso. Aí é quando o torcedor ele embarca numa onda de um discurso muito otimista e irreal, né? Isso não é realidade. Aí ele se decepciona profundamente quando ele vê que a vida é diferente, a realidade é diferente do que ele imaginava. Você achar que o brasileiro é protocolar, ganhou 3 anos, isso. Tem que ganhar. Aí não ganha Libertadores, é um absurdo. É um absurdo, como assim? Só um vai vencer, é difícil pra caramba. O cara acha que vai ganhar toda hora. A frase resume tudo. Perder pro Vasco é inadmissível. Por quê? Primeiro, o Vasco é um time grande. O Vasco é um grande rival do Flamengo. O Maracanã tinha 70 mil pessoas e a torcida do Vasco foi em peso. Aliás, a torcida do Vasco é a única que vai em peso contra o Flamengo dos 3 outros grandes do Rio de Janeiro. E vai mesmo. O Vasco com jogadores novos, elenco novo. Vem treinando já desde o comecinho de dezembro, se preparando e mobilizado para esse jogo. Esse é o jogo, é o Flamengo. Dessa vez, um ano sem jogar, agora temos a chance de ganhar deles. É mais ou menos isso que foi o que mobilizou o time do Vasco. Vencer o Flamengo aqui significa, além de avançar para a classificação, o Vasco precisava fazer essa torcida comemorar quase um título, porque tem sido muito raro. E é natural que assim seja, e foi para o Vasco extremamente importante. Então, assim, acho que até uma falta de noção do que é o Flamengo, o que é o Flamengo e Vasco. O cara é Flamengo, ele não sabe o que é o Vasco e Flamengo. Ele não tem noção, ele acha que o Vasco e Flamengo é Vasco e Resende. Não é. É Vasco, Flamengo e Vasco. Como é Corinthians e Palmeiras, São Paulo, Grenal, que teve domingo. Você imagina, chegar lá amanhã um Colorado, chegar lá para o jogador do Internacional ou para o Mano Menezes, perder para o Grêmio é inadmissível. O Grêmio é o time da Série B, veio também da Série B. O cara é Grenal, cara, tudo pode acontecer. E o time do Grêmio hoje também já não é o time da Série B, já contratou um monte de gente. O Suárez não estava na Série B. O Vina, que fez o gol número 1 do jogo, não estava na Série B. Enfim, muita coisa já mudou. Então, agora, quando isso acontece, eu sempre acho que o clube tem aí uma participação, né? Meio que deixa acontecer, ali a parte externa, mas você repara que quando chega o Gabriel, já tem as grades ali. E aí os caras não conseguem se aproximar. Mas se aproximam do Léo Pereira. Por que essas grades não estavam lá antes? Porque eles sabiam que ia ter manifestação, porque hoje o próprio Wesley Ramon, eu vi no Twitter, ele postou antes um vídeo com a chegada de viaturas. E não se sabia, quando eu vi isso, eu fiquei com a pulga atrás. Se tem viatura porque eles pediram reforço policial, vai ter algum tipo de protesto. Então, por que já não puseram as grades cedo, tudo, já que chamaram a polícia, para evitar a aproximação? Eles não conseguem chegar, né?
Ele tem as grades aqui. Aí ficou ele xingando ali à distância. Agora, o Léo Pereira não tem que ser exposto a isso. Nenhum jogador tem que passar por isso. De ter esse cara a cara ali, ter que ficar se justificando para ninguém. Ninguém. Esses caras são mais Flamengo do que o outro que está agora trabalhando, ou está em casa, ou está sei lá onde. Não são, mas... Falando sobre o mercado da bola, o Flamengo segue movimentando o mercado. Agora o nome da vez é Matheus Uribe. De acordo com o GE, o Flamengo está de olho na contratação do titular do Porto. O jogador seria um pedido do técnico Vitor Pereira e está livre para assinar um pré-contrato. Esta é a 4ª temporada do colombiano no clube português. São 162 jogos, 13 gols marcados e 6 assistências. Ele tem 1,80 m de altura, destro, acumula convocações para a seleção colombiana, atuou em 37 dos 41 jogos nesta temporada, saindo do banco em apenas uma oportunidade, ou seja, titular com até mesmo uma certa regularidade ali no Porto, e agora está na mira do Flamengo. Mauro César, você tem alguma informação sobre esse jogador, sobre essa negociação? Matheus Uribe, Flamengo, Porto, e aí, Mauro? Só a informação que o site do Globo Esporte publicou, né, do Fred Gomes, que publicou a matéria do interesse no jogador, né? O jogador tem contrato até o meio do ano com o Porto. Ele faz agora em março ainda 32, é um ótimo volante, um jogador de perseguições, desarmes, tem uma boa chegada, um bom passe ali, dá assistência, é um jogador interessante. Eu estava vendo aqui colegas lá de Portugal dizendo que o contrato dele está difícil de ser renovado porque ele pede uma quantia mensal que o Porto não parece disposto a pagar. Aí alguém vai dizer, mas aí o Flamengo e tal, mas lá a tributação é diferente, né? Para quem não sabe, aqui no Brasil, como é que funciona? O jogador pode ter 60% do seu salário como direito de imagem e 40% em carteira de trabalho. Então, digamos que você tem a tributação máxima e tal, como CLT, vai morder em cima dos 40%. E os 60%, o cara emite uma nota da empresa dele e paga lá os impostos como pessoa jurídica. Então, isso gera aí uma tributação que é menor do que alguns países, né? Eu lembro de uma história de um jogador famoso que no passado foi para o Everton, para a Inglaterra, e que desistiu quando mostraram quanto que ele ia ter que pagar de imposto. Não foi, não. Quando viu lá, falou, opa, aqui não vai dar, não. Porque na Alemanha, na Inglaterra, você paga muito, na França, né? Você paga muito imposto. Também muita coisa vem para a sociedade, tem isso, né? É bom frisar. Não é que seja ruim, não. No final, talvez deve ser muito melhor do que aqui. Mas, enfim, essa é outra discussão. O fato é que, se de fato o Porto não for renovar, aquilo que ele pede por ano não é muito distante do que o Flamengo paga para um Vidal, para um cara desse. Agora, é um jogador, 31 anos, mas me parece assim, ainda um jogador em 31 anos, o cara não está velho, não tem uma carreira tão longa pela frente, né? Mas você não vai fazer investimento em multa rescisória, pode ser uma boa contratação. O Flamengo precisa de um jogador que dê essa opção de meio campo, um volante mais caçador, mais que morda mais e tudo, como saiu o Coelar lá atrás, depois o João Gomes, né? É bom ter um jogador assim no elenco, mas vejamos aí se vai avançar. Contudo,